Então a gente hoje, dentro da empresa, a gente acaba utilizando várias abordagens que ajudam na melhoria da construção dessa competência coletiva. Tá? Agora eu vou usar, só vou falar sobre 2 ou 3 no máximo, que eu acho que são as abordagens que eu considero mais interessantes para o processo de transformação. Então, como é que a gente consegue fazer essa mudança de um grupo para uma competência coletiva? Como é que a gente fortalece a equipe? O que eu vejo basicamente no dia a dia hoje? Com a dificuldade da mudança, existe o que a gente chama de ciclo vicioso, ou seja, normalmente você sempre dentro da empresa tem o herói que apaga incêndio, que eu acho que essa é uma coisa... Tem um cara que trabalha muito, que ele trabalha demais, assim, trabalha demais. A grande queixa dele é que ele não tem tempo para fazer as coisas, ou seja, frequentemente é um cara que está fazendo o trabalho dele e está fazendo o trabalho de alguém que também não está trabalhando. Então, assim, ele está sempre, no Brasil... Quando você trabalha muito, você tem como recompensa trabalhar mais, né? Vão te dar mais projetos para fazer isso. Então ele vai acumulando projetos, e aí o que vai acontecendo é que ele não tem tempo livre para isso. Como ele não tem tempo livre, ele está apagando muito incêndio, os problemas começam a ser maior do que a capacidade dele de produzir, porque ele está trabalhando muito. E aí ele tem uma sensação, que eu não sei se quantos de vocês têm, que é assim, eu trabalho o dia inteiro, se eu vou sair às 7 horas da noite, eu vou olhar na minha mesa e ainda tem uma pilha enorme de coisas a fazer, eu digo assim, puxa, eu não estou dando conta de tudo isso. E aí eu começo a ter uma sensação de incompetência. Não é que eu sou incompetente, é porque tem tanta coisa para ser feita que eu não consigo dar conta, essa grande queixa das pessoas. Então o que a gente tem percebido é que esse ciclo aqui não tem trazido toda a produtividade que a gente quer e precisa. Então a gente tem proposto um outro ciclo, que é o que a gente chama do ciclo virtuoso. Mas para isso, tem que sair dessa ideia de poucos fazendo muito para muitos fazendo muito. Essa é a ideia. É por isso que a gente trabalha muito com essa questão. Então o que eu queria marcar com vocês hoje é isso aqui. Quer dizer, pensar em competência coletiva para construir essa sustentabilidade, na verdade, por incrível que pareça, aumentar esse processo vem de uma gestão e do entendimento singular de cada elemento que está na organização. Consegui explicar? Quer dizer, para aumentar o potencial criativo e o potencial de execução de uma equipe, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que olhar para essa gestão singular. E eu tenho que fomentar a cultura. Eu vou explicar isso e espero que consiga explicar muito bem. Então, o que a gente tem lá, na verdade? Eu sempre, quando sento com um gestor para falar sobre isso, o gestor diz assim, nossa, a equipe está com problema. E quando eu vou lá analisar o problema, eu consigo constatar uma questão. Nunca é a equipe. Então, quando a gente diz a equipe tem um problema, na verdade a gente tem algumas pessoas que estão com um problema na equipe. Então, deixa eu tentar formular isso melhor para vocês. Alguém estuda à noite? Alguém estuda à noite, faz um MBA? Já estudou à noite, né? Você vai estudar à noite, a aula começa às 7 horas da noite. Você chega às 6h50. O professor chega às 7. Aí tem os atrasados que chegam 7h15. O professor espera os atrasados chegar. Quando os atrasados chegam, o professor chama todo mundo e dá uma lavada ou dá um sermão sobre a importância de chegar no horário. Aí ele fala que é importante, que tem que fazer, tem isso. Na terça-feira você chega às 6h50, o professor chega às 7 e os atrasados chegam às 7h15. Ele espera até às 7h15 e aí quando chega todo mundo ele diz assim, precisamos chegar no horário. Ele faz isso quarta e quinta. O que você aprendeu na sexta? Chegar atrasado. Então, eu vou desvendar 2 coisas aqui, espero que seja importante para vocês. Os gestores nas empresas fazem a mesma coisa. Então você tem uma equipe, ou um grupo, ou um bando, que tem que alcançar uma meta. Em essência é isso. Tem um grupo que tem que alcançar essa meta. O gestor olha lá e vê que a meta está abaixo do esperado. Normalmente o que o gestor faz uma coisa muito interessante. Ele chama todo mundo numa sala, ou numa convenção, né? E normalmente dá uma lavada em todo mundo, porque nós não batemos a meta.
Aí, quando eu vou analisar o que está acontecendo, porque eu preciso melhorar a performance desse grupo, quando eu vou analisar, eu descubro uma coisa super interessante. Isso aqui é fenomenologia, quer dizer que isso acontece para mim em 90% dos casos. Não é a equipe que não está resolvendo, tem uma galera lá dentro que está batendo assim a meta, e mais ainda, que está superando a meta. Tem um grupo que está fazendo o que é para ser feito. E aí acontece uma coisa muito interessante. Mesmo este cara que está batendo a meta, ele é chamado nessa reunião e ele ouve a lavada que aconteceu. A gente faz uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente aprendeu isso com o nosso pai. Eu desconfio que a gente aprendeu com a nossa família. Este cara aqui está abaixo da performance. E este cara fez alguma coisa errada. Então, quando este cara faz alguma coisa errada, o gestor chama todo mundo para dizer para todo mundo o que aquele cara fez de errado. Ou ele manda um e-mail para todo mundo dizendo, não faça isso, 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 isso. E aí o Sidney, que está aqui, diz assim, mas espera aí, por que está mandando esse e-mail para mim? Será que eu estou errando? Não, é porque por algum motivo ele entende na cabeça dele que quando ele tem que dar uma bronca para este cara aqui, ele chama todo mundo na expectativa de que a carapuça sirva. Faz sentido o que eu estou dizendo? Aí a gente faz uma coisa super louca dentro da empresa. A equipe, em tese, não bateu, mas tem um grupo que já bateu. Aí a maioria chama todo mundo para fazer um treinamento. Aí eles vão fazer um treinamento que vai de rafting a de tudo. O que acontece é que este cara também vai para o treinamento e às vezes ele tem que passar 8 horas lá ouvindo coisas que ele sabe mais do que o próprio instrutor. Já sabe disso. E o pior de tudo, este cara que não entrega, depois do treinamento, continua não entregando. Ele continua não entregando. Então o que a gente tem percebido? Aumentar essa competência coletiva não está na ideia central de apenas orientar e treinar da mesma forma. Porque quando você quer fazer uma diferenciação nesse processo, a gente precisa entender essa singularidade. Então o que a gente sacou nesse processo? Se eu consigo orientar de forma singular as pessoas, a gente tem, obviamente, um aumento bem significativo desta potencial.